Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com Geise Oliveira, ela é idealizadora e coordenadora do projeto Circuito da Maré, panorama patrimonial da Cidade Baixa, daqui de Salvador. Olá, Geise, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Massa, obrigada a você por topar essa conversa. Então, antes da gente falar, eu sei que vocês estão aí prestes a lançar uma revista digital e é uma novidade no projeto, mas antes vamos explicar para os ouvintes o que é o Circuito da Maré. O Circuito da Maré é uma iniciativa que pretende apresentar para a cidade de Salvador uma outra narrativa do turismo, né? Por muitas vezes o turismo esteve atrelado a esse lugar oficial, que contempla a Farol da Barra, o centro da cidade, Itapuã, né? Haja vista as músicas que enaltecem esses lugares e invisibilizam outros lugares de Salvador que são construídos com muita resistência e que possuem tamanha beleza ou até mais. E aí o Circuito da Maré nasce com essa proposição de apresentar patrimônios culturais para a cidade, patrimônios mapeados pela juventude negra e revelados através da fotografia e da história oral, né? Através da escrita criativa. Então, a ideia do Circuito da Maré é protagonizar comunidades, sobretudo negras, que nasceram no entorno da faixa litorânea, não só de Salvador, né, como da Bahia. A ideia dessa primeira iniciativa foi contemplar justamente a Península de Tapajipe, né, que é um lugar que a gente, enquanto equipe do projeto, tem muito afeto e muito carinho, e foi super pertinente escolher esse lugar. Já lançamos, na verdade, né, a primeira edição da revista saiu justamente no dia 29 de março, que foi o dia do aniversário de Salvador, e o acesso está disponível já aí no nosso Instagram. Maravilha, Geise. E quem é que faz parte desse projeto? Como foi que surgiu? Como é que vocês se conheceram? Surgiu a ideia de fazer essa conexão, esse Então, a ideia surgiu um pouco da minha vivência como pesquisadora e produtora cultural, né? Eu sou uma pesquisadora doutoranda em Cultura e Sociedade na UFBA, estou finalizando agora o curso de doutorado, pesquisando sobre memória e identidade. Então, eu tenho muito interesse em falar de um lugar que se torna invisível para a história oficial, né? Que a história oficial invisibiliza. Então, nasceu desse meu desejo de falar desses lugares. E na parceria com Cássia Vale, que é a consultora do projeto e educadora de escrita criativa, que deu régua e compasso para falar da poesia visual que o projeto poderia revelar, né? Trazer a ideia de patrimônio, trazer para uma ideia contemporânea de falar de museu, de memória, né? E falar da importância da fotografia como registro desse lugar e de protagonismo da juventude negra, contando a história ouvida dos mais velhos. E aí a nossa junção casou com Fernanda Polônio, que é a produtora executiva do projeto e que colocou na roda, né, e conseguiu aí aprovar o projeto no edital do Prêmio Riachão, através da Fundação Gregório de Matos, no ano passado, e aí o projeto é o resultado disso. Para além de nós três, teve a participação de Fafá Araújo como educador de fotografia e que conseguiu apresentar uma beleza e trazer um pouco da fotografia ancestral negra como recorte crucial para o projeto. Esse projeto ele nasce de pessoas que não moram na península. Eu sempre gosto de falar desse lugar, porque quem conhece os itapajipanos sabe como aquele lugar é politicamente forte. E a gente, apesar de não morar na península, a gente sabe da importância dela, da importância da ocupação, né? E convidamos e procuramos as lideranças locais e comunitárias para colar junto da gente, saber se o projeto era pertinente. Então, eu sempre gosto de pontuar que esse projeto vem não para resgatar uma história local ou para afirmar determinadas circunstâncias. Esse projeto vem para contribuir
com todo o processo de resistência que a Rede Reprotai, a Rede Cama, Jamira Muniz, Tati Anjos, Raimundo Nascimento, Vívia Oiace, pessoas e lideranças comunitárias que chegaram junto do projeto e abraçaram, né, e indicaram os 10 jovens que participaram aí da formação em escrita criativa e fotografia, né? Foi uma formação com duração de 24 horas, toda virtual, onde esses jovens participaram das formações e depois foram para as ruas para ouvir os moradores, né? Então, temos aí cerca de 100 histórias coletadas nesse processo, e as fotografias realizadas aí dentre as 14 comunidades que compõem a Península de Itapajipe. Maravilha! E, além da revista, você já acabou falando como foi a revista, como foi esse processo de produção, né, com os jovens. Vocês desenvolvem outras atividades, pretendem estabelecer uma periodicidade para publicar novas edições? Fala um pouquinho sobre os futuros projetos, as ideias que vocês têm também. A De Preta Produções tem alguns projetos, né? O Circuito da Maré é um deles. A gente realizou no ano passado a Flizu, que foi a festa literária do subúrbio, protagonizando escritores negros e negras suburbanos e suburbanas de todo o país. Aconteceu em formato virtual, e outros projetos com muito nesse foco do protagonismo da população negra e de apresentar narrativas de resistência. O Circuito da Maré foi aí, a gente tem essa primeira edição, a ideia é sim lançar e realizar outras, né? Estamos aí em fase de captação de recursos para poder colocar o projeto na rua e poder colocar a mão na massa. Como eu disse, a Península foi a primeira comunidade contemplada, mas a gente pretende levar para a região do subúrbio ferroviário, né, contando aí como é que esse circuito, como é que esse roteiro patrimonial é construído, ou a gente vai construir junto com a comunidade, com a juventude negra, né, mas esses são os projetos mais importantes hoje da nossa empresa, né, da De Preta Produções. O Circuito da Maré, ele veio com uma proposta menor, né, de revista virtual, tendo em vista o cenário sanitário no momento e a exigência do edital, o qual ele foi selecionado através da Fundação Gregório de Matos, mas a intenção é realizar ele numa segunda edição, se possível ainda esse ano, né, em formato presencial e com oficinas, porque a gente acredita que é o que fortalece. Essas oficinas sempre voltadas para uma população negra e jovem, né, e com foco fazendo um movimento que lembra muito a Dincra Sankofa, quando a gente está caminhando para frente, mas sempre olhando para trás. A intenção é fazer sempre esse casamento entre passado e futuro, onde a juventude está aqui narrando e procurando e contando as histórias, mas sempre ouvindo os mais velhos, né? Então, a gente pretende aí continuar investindo no encontro entre ancestralidade e modernidade, através aí dessas linguagens de cultura e comunicação. Que maravilha! E como é que a galera pode ter acesso a essa primeira revista digital do Circuito da Maré e acompanhar também os trabalhos? Para acessar a revista Circuito da Maré, basta entrar no nosso Instagram, né, o @Circuito da Maré Salvador. Lá tem um link na descrição, né, da página, e o acesso é gratuito, né? Fiquem à vontade para acessar o quanto quiser, né? Lá tem histórias incríveis sobre o processo de ocupação da Península de Itapajipe, que era um lugar completamente tomado por água, né? E lá o público pode perceber que mesmo em meio a um processo de vulnerabilidade, de vida quase insalubre, existe beleza na forma de falar. Então, é muito bonito perceber o quanto essas comunidades são fortes, ricas de história, de memória e de cultura. Então, vale a pena conferir. Convido a todos, a todas e a todos que acessem o Circuito da Maré Salvador no Instagram e possam aí desfrutar das histórias contadas e ouvidas pelas juventudes negras da nossa cidade.
Garanto que será uma imersão incrível dentro da história de Salvador, que infelizmente muitas vezes é invisibilizada. Tá aí, maravilha. Obrigada por essa conversa, Geise. A gente conversou com a idealizadora e coordenadora do projeto Circuito da Maré. Colocamos, inclusive, aí na tela. Então, vão lá conferir, @Circuito da Maré Salvador. Obrigada, sucesso. Obrigada. Tchau, tchau.